presentes, que nós iremos iniciar a reunião e faremos uma gravação da apresentação do Dr. Alexandre, para que a gente possa depois disponibilizar através do canal do YouTube. E agradeço a todos pela confiança e se alguém tiver alguma oposição, se manifeste, mas em princípio estaremos fazendo a gravação. Eu gostaria inicialmente de desejar boas-vindas a todos, em nome do SEMESB Abanos. O SEMESB é o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior do Estado da Bahia. Eu sou Gilberto Martins, sou o superintendente executivo. Nós estamos, nesse instante, tendo a honra de receber o Dr. Alexandre Nicolini. Como é que se originou esse evento e por que a gente está com este encontro discutindo uma questão tão emergente, uma questão tão atual, que é a questão do novo ENAD, e esse redesenho, esse novo ciclo e o novo formato que estão apresentando para a gente. O SEMESB costuma participar dos eventos nacionais, seja em função do Fórum da BNS, do FEMESB, do SEBESP, e, eventualmente, procura identificar parceiros que possam contribuir com ideias e soluções para o encaminhamento das nossas atividades, principalmente na Bahia, que a gente sabe que nem toda instituição de ensino pode se deslocar aos eventos de caráter nacional e, eventualmente, ter contato com os principais atores e as pessoas que estão no dia a dia operando na atividade do ensino superior. Então, a gente, nessa ida ao FEMESP, nós convidamos alguns atores, alguns profissionais que atuam vivamente no segmento do ensino superior, e o Dr. Alexandre é um deles, para que fizesse um webinar mais específico, mediado pela Bahia, para as nossas instituições associadas ou não, de forma gratuita, e abrimos o canal de comunicação para todo o país. Para nossa grata satisfação, e eu já estou agradecendo aos presentes e aos demais que vão participar, porque nós tivemos uma acolhida muito interessante, muito boa, e eu agradeço a todos pela confiança e por estar aqui entre nós. O doutor Alexandre Nicolini é um profissional extremamente simpático, doutor em administração pela Federal da Bahia. Ele tem estudos em Paris, é mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, administrador de empresa, tem uma vastíssima experiência em gestão, docência, pesquisa e na construção de políticas públicas de avaliação no ensino superior, dentre outras atividades. Eu não vou descrever todo o currículo do Dr. Alexandre, porque nós só temos um tempo delimitado para a nossa atividade. Mas é um pesquisador influente, foi reitor, é avaliador ad hoc do MEC, é líder em pesquisa da ANPAD. Além disso, publicou mais de 70 artigos, está presente na produção, na reflexão, na construção de políticas e de pensamentos sobre o ensino superior, principalmente o ensino superior privado. Eu queria dar boas-vindas ao meu amigo, ao Dr. Alexandre Nicolini. É um prazer tê-lo conosco, é um diferencial para nós recebê-lo, sabendo que o senhor está nesse instante em Lisboa, acolhendo o nosso pleito, falando para a gente de outro país, isso é muito importante, e eu espero que o senhor nos traga as contribuições que nós precisamos ouvir da sua experiência, do seu talento, da sua expertise, sobre os desafios esperados com o novo ENAD. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Eu já estou de antemão agradecendo pela acolhida e pela pontualidade para conosco. Um grande abraço, amigo. Boa palestra. Obrigado. Gilberto, só confirma para mim se eu já estou conseguindo compartilhar. Aqui diz que eu estou compartilhando a apresentação já. Vocês conseguem vê-la? Assim, eu estou vendo aqui os desafios esperados do novo ENAD, quais devem ser as preocupações estratégicas das IES e os seus créditos principais. Acho que todos estão vendo. Então, tá bom. Então, se eu passar assim, vocês conseguem ver, né? Ótimo. Então, eu fico mais tranquilo. Bem, o que eu gostaria de conversar hoje com vocês? Tem um novo ENAD. Tem um novo ENAD e tem duas coisas que a gente precisa ressaltar dele. Primeiro, essa terceira versão da avaliação da aprendizagem no ensino superior vem de uma linhagem. Ela começou 28 anos atrás com o Provão, uma avaliação que eu tive a oportunidade de estar na mesa com o ministro, junto com vários colegas do movimento estudantil negociando, e
fui da equipe de observadores do primeiro provão, em 1990 e alguma coisa. Esse provão, ele desembocou 20 anos atrás na construção do sistema mais amplo, que é o Sinais. E nos últimos 20 anos, o Sinais ele se consolidou como um sucessor do provão, aproveitando o que havia de melhor e complementando a política com várias outras iniciativas. E agora nós temos, a partir de 2024, esse novo ENAD, inicialmente voltado apenas para as licenciaturas, um ENAD anual, um ENAD muito maior, muito mais amplo, mas que não deixa de beber da mesma fonte ainda do provão. E que fonte é essa? Uma política pública de Estado. Uma política pública de Estado sobre a avaliação do ensino superior. E é uma política muito vencedora, porque, se vocês lembrarem, ela já passou por 2 governos de Fernando Henrique, 2 do Lula, 1,5 da Dilma, meio do Temer, 1 do Bolsonaro, voltamos ao Lula e a política continua aqui. Então, é uma política que tem um embasamento muito forte, ela tem toda uma estruturação legal aprovada em Congresso Nacional, e tem um instituto que cuida nela, que é o INEP, que é um instituto muito profissional no que faz. Ou seja, o que nós temos aqui é o que nós gostaríamos de ter no Brasil inteiro: políticas públicas que funcionam, políticas públicas que entram e saem de governos diferentes, mantendo a essência. Bem, e tem alguma coisa em que a gente poderia melhorar? Óbvio, tem os resultados. Os resultados poderiam ser muito melhores do que são hoje, porque esses resultados me preocupam. E outra coisa também que eu percebo que nessa gestão o INEP também está ficando mais atento. Nós precisamos ter uma divulgação mais clara. Então, com esse novo ENAD, o INEP pela primeira vez fez uma série de vídeos explicando as mudanças, o que foi muito positivo. O INEP participou de N eventos pelo Brasil inteiro, principalmente com as associações, mostrando qual era a raiz do problema. E agora o que nós temos que entender é: se o INEP já falou com todas as letras em todos os eventos o que é o ENAD do ponto de vista do regulador, agora nós temos que descobrir o que ele significa para as instituições de ensino. Quais são as preocupações estratégicas que elas vão precisar ter a partir de agora? Bem, e aí nós começamos com um problema. Os gestores acadêmicos sabem muito pouco da política pública. Esses dias, uma gestora, uma diretora acadêmica lá no Rio Grande do Sul me perguntou por que estavam dizendo para ela, ela tinha tido o ENAD nota 2, recebeu uma visita do INEP, os avaliadores em loco deram nota 5 para ela, e ela estava me perguntando por que o ENAD nota 2 persistia nos registros. Então, vamos lá. Era uma diretora acadêmica que não sabia diferenciar a nota do conceito de curso da nota do ENAD. E se nós temos esse tipo de problema acontecendo, imaginem quando trata-se de diferenciar conceito de curso de CPC, conceito de curso de DD, ENAD de DD. Nós precisamos aprender mais. E, por isso mesmo, tem 2 anos, eu entrei num esforço no sentido de, ok, nós precisamos capacitar mais as pessoas. E a partir de janeiro desse ano, comecei uma série de lives e de presenças em congressos e de participação em debates para discutir um pouco de tudo. Como a taxonomia de Bloom se relaciona com a ENAD, como a formação universitária ainda está distante do que o Brasil precisa, que foi publicado no Valor, falando dos parâmetros de qualidade que ainda desafiam o ensino superior no Correio Brasiliense,
entrevista na revista do ensino superior para falar onde está o problema da estruturação curricular, participando de jornadas pedagógicas no Brasil inteiro, uma presença bastante forte no LinkedIn, onde eu sempre, 3 a 4 vezes por semana, eu faço questão de publicar comentários sobre as notícias de avaliação e de aprendizagem e de educação que estão saindo no Brasil. Por favor, se conectem comigo no LinkedIn. Eu tenho lá 6.000 gestores do ensino superior. E a gente tem feito discussões bem interessantes, surgem comentários de todas as partes do Brasil que valem a pena ser lidos. E também é uma coisa do final do primeiro semestre, um novo site, onde eu procuro colocar todos os artigos que eu já aprovei. Nós estamos falando aí de mais de 60 artigos acadêmicos, que tem mais de 800 citações na área científica. Ou seja, é um lugar bem rico para você pesquisar sobre o que já foi escrito sobre gestão acadêmica e gestão da aprendizagem. E lá eu mostro também de que forma você pode treinar seus professores, seus coordenadores, seus estudantes, e descrevendo um pouco de cada treinamento, para você perceber que os treinamentos devem fazer parte de um currículo de aprendizagem muito articulado, de forma a preparar professores, coordenadores e estudantes a serem melhores do que são. Porque só quando a gente fizer com que os nossos cursos sejam melhores do que são hoje, é que nós efetivamente vamos ter um país desenvolvido. Antes, não acredito na possibilidade. Bem, existem muitos clientes no Brasil que estão passando por isso. Clientes, associações de classe, daí por diante. O que tem sido comum a todos eles? O que eu falo é aprendizagem. Nós precisamos que as pessoas aprendam a desempenhar melhor. E a aprendizagem não se faz numa palestra de 2 horas na semana pedagógica. A aprendizagem é uma coisa estruturada a partir de objetivos de ensino muito claros. E, principalmente, a partir de uma mudança cultural de como a gente vê a aprendizagem e a avaliação. Então, novamente, olhem no site as oficinas, é bem interessante, mesmo que você resolva fazer internamente, mesmo que você resolva fazer de forma caseira, ali tem um guia do que é necessário para que você saia melhor. E agora nós temos que falar de sinais, né? Porque no final das contas, um novo ENAD é uma atitude política desse governo. Então, ele é parametrizado, obviamente, por uma legislação que o governo não pode ultrapassar, mas é uma coisa muito forte que tem surgido na mídia. O ministro da Educação, presidente do INEP, o tempo todo dando declarações e dizendo essencialmente o seguinte: o índice de acerto nas nossas provas é muito baixo. Nós precisamos superar isso. Então, vamos lá. O que a gente pensa hoje dessa lógica da política pública de avaliação? Hoje existe uma clara dissociação entre os conceitos que são obtidos nos processos autorizativos, ou seja, o conceito institucional e o conceito de curso, e na aprendizagem efetiva que os estudantes conseguiram. Então, vamos lá. Uma coisa são as notas que a universidade e o curso recebem cada vez que existe uma visita in loco ou uma visita remota. Outra coisa completamente diferente é a nota que os estudantes conseguem nas avaliações de aprendizagem, como o ENAD e DD. Então, hoje nós vemos um claro direcionamento das instituições de ensino para usar na mídia aqueles conceitos que são mais altos. O conceito institucional, o conceito de curso, ok, aonde eu me dei melhor? Então, todo mundo procura falar desses conceitos. Por quê? Porque, como disse a Marta Bramo, que dirige a SERES, que é a Secretaria de Regulação,
o sistema perdeu a capacidade de depurar e de separar os bons dos ruins. Consequentemente, todo mundo sempre tira notas muito boas nos atos autorizativos. E também quase ninguém fala das notas que tira no ENAD. Por quê? Porque são muito mais baixas. Ou seja, quando efetivamente a gente está tratando de conceitos como o conceito de conceito institucional, nós estamos falando de indicadores de processo, do corpo docente, da infraestrutura, que são necessárias para que haja as circunstâncias necessárias para um bom preparo dos estudantes. Mas o preparo, após o processo formativo, que pode ser questionado pelo mercado, é o que os estudantes aprenderam. E o que os estudantes aprenderam está nos microdados do INEP, mas daí as notícias não são tão muito boas. É como se a gente falasse o seguinte: a avaliação da promessa é muito boa, mas a avaliação do resultado não é. Então, o MEC começou a utilizar os seus próprios microdados. Primeira coisa, questionando o baixo nível de acerto dos cursos de licenciatura, falando de médias Brasil, como, por exemplo, na área das pedagogias, com 30% de acerto, que são consideradas pelo INEP e pelo MEC como inaceitáveis no dia de hoje. O MEC começou a arguir publicamente o baixo nível de acerto dos estudantes de EAD. Isso é uma realidade. Os estudantes de EAD acertam menos do que os estudantes no presencial, mas os dois acertam muito pouco. Então, não é um problema exclusivo do EAD, é um problema do presencial também. E a modalidade, o MEC está questionando a modalidade até de uma forma injusta. Por quê? Porque no presencial não temos as melhores notícias também. E uma coisa aí positiva, que o INEP e o MEC começaram a colocar sob suspeita a formação prática dos estudantes nos cursos EAD. O fato é que a política pública é muito clara. Então, mesmo que você forme em EAD, tem que ter coisas que vão funcionar na prática. E isso agora, com a nova uma DCN dos anos iniciais da formação, já está muito mais patente, porque agora é obrigatório. Mas o fato é que o questionamento tem sido muito em que tipo de qualidade que está sendo produzido. E, novamente, pessoal, eu não estou questionando modalidade, eu estou questionando a efetividade do processo, ou seja, o quanto esse estudante que nós estamos formando pode colaborar com a construção de um Brasil mais desenvolvido. Então, o MEC subiu o tom quando ele correlacionou notas do ENAD com a impossibilidade de oferta. Ele está o tempo todo expressando a preocupação com competências que não foram adquiridas nas várias carreiras. Pela primeira vez, ele começou a falar em aumentar o número e a abrangência das questões, o que de fato aconteceu, e a efetividade das questões também. No ENAD das licenciaturas, por exemplo, já não existe mais a prova de formação geral. Então, não existe mais uma prova que vai perguntar sobre o que está acontecendo no mundo, mas agora é uma prova de formação geral docente, ou seja, se o mundo vai ser abordado, ele vai ser abordado sob a ótica da licenciatura, da relação do mundo com a licenciatura. E aí, para exemplificar o que eu estou falando, num webinar que aconteceu no ano passado, verificou-se que 3/4 das instituições tiveram notas 4 e 5 para o ensino presencial. E quando nós estamos falando do EAD, quase 5/6 obtiveram conceitos 4 e 5. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, do ponto de vista da promessa, do que nós nos comprometemos com a sociedade, as notas são maravilhosas. Do ponto de vista da realidade, quando sai o ENAD, a coisa não acontece bem. Então, a gente tem que pensar que, efetivamente, quando eu estou falando dos sinais, eu tenho uma avaliação institucional
e é um cartão de visita da instituição. A avaliação de cursos, que é dada pela autorização, reconhecimento ou renovação, é uma promessa que eu estou fazendo à sociedade dos resultados que eu espero, mas o ENAD, junto com o IDD, é a entrega do resultado. E aí sim nós temos que procurar entender o porquê essa entrega está falhando tanto. É claro, todo mundo conhece a composição dos indicadores de qualidade. Nós temos o desempenho dos estudantes no ENAD, que dá o conceito, e que nós vamos juntar com o desempenho deles a partir do Enem para formar o IDD. E ENAD, IDD, questionário do estudante e corpo docente, geram conceito preliminar de curso, e quando a pós-graduação avaliada pela CAPES, isso também entra como insumo no IGC. O grande problema é a gente entender quais insumos que têm mais impacto no CPC. Matematicamente, nós sabemos, o ENAD e o IDD têm 55% do impacto. Os professores, o corpo docente, tem 30% e a percepção dos discentes tem mais 15%. Então, nós montamos aqui os nossos indicadores. O problema é quando a gente tenta linkar esses indicadores com o impacto deles. Então, quando a gente correlaciona IDD e ENAD, nós vemos claramente essa correlação. Por quê? Sempre que você agregar mais valor, você vai ter uma nota no ENAD melhor. Entretanto, a gente não consegue achar essa correlação entre nota do ENAD e corpo docente. Por quê? Porque, como isso daqui é autodeclarado no INEP, no censo, minha hipótese é que tenha muita gente sendo bastante otimista quando a composição do seu corpo docente. Por quê? Porque todos nós que já fizemos mestrado, doutorados e que temos um embasamento muito forte na ciência, a gente sabe o quanto um professor com um bom mestrado, doutorado pode fazer diferença. E por que ele não faz no ENAD? Porque se os dados não forem confiáveis e eles são autodeclarados e não tem verificação posterior, aí sim a gente pode não conseguir estabelecer essa correlação. Muita gente me fala, quando saem os insumos, mas o meu concorrente não tem uma quantidade de mestres e doutores. E, muitas vezes, a instituição declarou que todos são mestres e doutores. Isso daí realmente precisa ser verificado pelo INEP de outra forma. Da mesma forma, não existe correlação entre as notas do ENAD e a percepção discente. Por quê? Porque muitas vezes os estudantes são assediados pelas instituições para receberem boas notas tanto aqui quanto aqui. O grande problema é, como todo mundo aprendeu a declarar, a diferença entre o melhor e o pior na composição do corpo docente é muito pequena. Como todo mundo aprendeu a orientar os estudantes, a diferença entre o melhor e o pior é muito pequena. Mas aqui, que representa 55% da nota, a diferença entre o último colocado e o primeiro colocado é muito grande. E isso faz bastante diferença para quem quer se destacar. Afinal, ENAD, GC, CPC é tudo uma corrida. Quem chega na frente tem as melhores notas, quem chega atrás tem as piores notas. Aqui a corrida está embolada, aqui a corrida está embolada, aqui não. Aqui você tem muito espaço para melhorar. Então, o que eu falo como uma corrida? ENAD é a partir de uma média Brasil. Você tem todas as instituições de ensino, elas têm um desempenho médio, e tudo que está um desvio padrão abaixo e acima é nota 3, depois a nota 4 de 1 a 2, nota 5 depois de 2, e nota 2 e 1 segue a mesma lógica.
É a partir daqui, da identificação da média Brasil, que eu vou saber para onde eu estou andando. Se eu estou até um desvio padrão para cima, geralmente eu estou com mais 34% da amostra. Então, se você está aqui na média 3, tenho que dizer para você que você está dentro da média Brasil, você está dentro do que o INEP chama de padrão mínimo de qualidade, e você está indiferenciado pela quantidade de pessoas que habitam a nota 3. Na realidade, nessa corrida, só vale a pena ter nota 4 e 5. Por quê? Porque nós estamos falando de 15% do país. Aí sim você tem capacidade de se diferenciar. Mas, estabelecidas as regras, né? Afinal, nós jogamos com a regra debaixo do braço, vamos pensar no ENAD 2024. Como será que um ENAD voltado para os resultados de aprendizagem pode impactar as licenciaturas e os cursos que farão o ENAD a partir de 2025? Imaginemos o seguinte: os principais pontos de distinção do ENAD 2024 é que, por enquanto, ele é exclusivo das licenciaturas. Mas o presidente do INEP já falou publicamente na saúde como o próximo passo. O ministro já questionou os resultados da saúde também, especificamente na enfermagem. Segunda coisa, tamanho, duração e foco mudaram todos. O ENAD passou a ter mais duração, ele cresceu em número de questões e o foco mudou também. Por quê? Porque, no final das contas, para que a gente construa esse ENAD, vai se tornar obrigatório um outro tipo de questão que os estudantes não conhecem e não estão acostumados. E, no caso específico das licenciadoras, se instituiu a avaliação prática. Por quê? Porque, na avaliação prática, o INEP quer saber se o estudante ele repete os maus resultados da avaliação teórica. E aqui tem uma coisa interessante: nós temos outros atores que vão entrar no processo, e atores que estão fora do controle das instituições de ensino. Então, vamos lá. A prova até 2001 era uma prova de formação geral, de formação específica, e que tinha 5 questões de conceitos específicos na área e 5 de pedagogia. Então, essa era a prova das licenciaturas até 2021, 40 questões. Agora não, agora são 63 questões. São 27 de formação geral docente e 36 de conteúdo específico. Então, o que é a formação geral docente? É o que todos as licenciaturas têm que saber para atuar no Fundamental 1. E depois, aí se trata da formação específica, em licenciatura em matemática, em ciência da computação, em educação física e até pedagogia. Então, houve uma separação diferente. E, embora você tenha em cada prova com 63 questões, na realidade vão ter que ser produzidas 105. Por quê? Porque, a rigor, vão se produzir 45 questões de formação geral docente e 60 de componente específico, e nós vamos ter provas com questões diferentes. Ou seja, o INEP reorientou a avaliação teórica, ele adicionou 65% mais de questões que nos exames anteriores, só que só tem 30 minutos a mais para fazer 65% a mais de questões, e as questões serão direcionadas para as circunstâncias da prática profissional, como situação, problema, estudo de caso. Uma expectativa, na predição desse que vos fala, eu acredito que o INEP vai trabalhar com situações, problemas e estudos de caso, em que o estudante leia e dali saiam 5, 6 questões a partir de um mesmo texto.
Então, nós provavelmente não teremos textão e apenas uma questão na sequência. Nós devemos ter textão e 4, 5 perguntas a partir dele. É o que eu imagino que seja interessante para a gente trabalhar de forma diferente. Outra coisa que vai acontecer é que nós vamos ter pessoas fazendo questões diferentes. Então, por exemplo, nesse infográfico do próprio INEP, o que nós vamos ter é essa pessoa daqui, esse estudante vai fazer as questões 1, 2 e 3. Esse daqui vai fazer as questões 1, 2 e 4. Esse daqui, 1, 2 e 5. E nós vamos começar a combinar de várias formas esses tipos de questões para que a gente tenha 5 cadernos de provas diferentes, cada um com 63 questões. Os blocos incompletos balanceados vão permitir, então, que a gente balanceie o nível de dificuldade das provas, fazendo com que, na média, as questões 1, 2 e 3 tenham o mesmo nível de dificuldade que as questões 1, 2 e 4, 1, 2 e 5, ou qualquer uma dessas combinações abaixo. Então, nós vamos ter 5 provas e vamos estabelecer que a dificuldade média, a priori, é de 40%. Ou seja, nós vamos estar trabalhando com questões de média dificuldade. Agora, isso vai ser à custa de uma matriz de referência e mais situações cobertas. Lembra do que eu falei aqui? São 45 e 60 questões, totalizando 105. Isso significa, então, que eu vou ter uma matriz de referência com uma área de cobertura muito mais ampla, eu vou ter muito mais possibilidades de construção de questão, e o nosso estudante vai passar por uma testagem de itens, provavelmente. Então, isso significa que, na medida que eu possa ter um pré-teste das questões, na medida que eu posso fazer uma comparação entre as edições diferentes, por exemplo, 24, 25 e 26, eu posso estabelecer padrões mínimos de desempenho. Provavelmente não é para 24, provavelmente não é para 25, mas eu acho que em 26 o MEC já vai ter dados suficientes para dizer o seguinte: abaixo de 35% de acerto, a gente não pode mais deixar com que essa faculdade funcione. É uma possibilidade assim, é muito possível que isso aconteça. Afinal, vamos pensar da seguinte forma: um baixo desempenho na ENAD hoje, por exemplo, com notas 1 e 2, faz com que essa avaliação seja remetida para a SERES. A SERES vai investigar, vai fazer a supervisão da instituição. Hoje, nada impede, absolutamente nada impede, que o MEC determine o seguinte: todos abaixo de 35% de acerto, inclusive aqueles que tiraram a nota 3, entrem em supervisão. Nada impede que isso aconteça. É uma simples reedição de portaria. E se isso acontecesse hoje, por exemplo, nas licenciaturas, 40% a 45% das instituições entravam automaticamente em supervisão. E nós temos também mudanças no tipo de questão, né? Infelizmente, o INEP começou a fazer uma coisa que efetivamente eu não gostei, que foi retirar desse novo ENAD itens de resposta múltipla e de asserção-razão. Por quê? Porque a INEP se defendeu dizendo que elas não tinham boa discriminação na maioria das áreas. Ora, não é que a questão não tinha um bom índice de discriminação. O problema é que os professores precisavam ser bem treinados para fazer esses dois tipos de questão. E eles não estavam sendo suficientemente treinados para isso. Mas, de qualquer forma, eles adotaram um modelo único de itens, que vai ser o modelo de alternativa única, e efetivamente vai ter uma maior padronização. Nós vamos também ter uma predominância de itens com conteúdo do bacharelado da área. Ou seja, vão ter muito mais questões que vão refletir o domínio das licenciaturas nesse caso. Principalmente aquelas que avaliam o que o professor precisa saber para atuar profissionalmente.
o número de itens era insuficiente para ter uma matriz de prova satisfatória, agora aumentou 65%, e não havia uma definição de padrão mínimo de desempenho. Agora o INEP adota uma metodologia que permite definir esse padrão mínimo de desempenho e a comparabilidade entre diferentes edições do mesmo curso. Ou seja, essa padronização e a comparabilidade permite ao INEP com tranquilidade dizer assim, ok, esse é o mínimo que nós consideramos necessário. E as instituições vão ter que se adequar a isso. Tem todo um processo, que também envolve uma avaliação prática do estágio supervisionado, que é um outro componente curricular do curso, ou seja, o estudante que for elegível e não aparecer para essa avaliação prática, também não recebe o diploma. Só que nessa avaliação prática existe o orientador do estágio, que é da instituição de ensino, mas também o supervisor de estágio, que está presente aonde? Na escola onde o estudante está fazendo esse estágio. Ou seja, ele está ali para avaliar se o estudante conseguiu adquirir a competência da licenciatura que ele cursa. Isso significa, então, que o INEP passa a coletar dados de como acontece a formação também de forma prática. E no momento em que ele faz isso, ele começa a cruzar dados da avaliação teórica e da avaliação em loco. Por quê? Porque tudo que nós informamos ao INEP de como é, na avaliação em loco, a nossa formação. Tudo que nós prometemos como metodologias, como entrega, e que efetivamente nós não conseguimos cumprir, agora tem um elemento que vai atestar isso, que é o professor, que é o supervisor de estágio na escola. Se a história que nós contamos para o INEP pode ser tranquilamente questionada a depender do que esse professor falar. Então, o sistema ficou muito mais complexo e agora o INEP vai ter muito mais dados para municiar as séries antes deles irem fazer uma próxima visita. E aí, onde será que estão essas lacunas que a gente tem visto, né? Assim, se a gente olhar para o ENAD 23, 22 e 21, o que nós vemos é que existem vários problemas. Por exemplo, quando eu estou falando do desempenho em medicina, eu estou falando de um desempenho onde as pessoas estão acertando 62, quando estão acertando pouco, estão acertando 58, 60%. É um desempenho completamente diferente de outras instituições. E isso depende principalmente da média de acerto das instituições no Brasil. Então, por exemplo, a média de acerto em formação específica no curso de medicina foi uma média de acerto bem alta. Ela é essencialmente o dobro da média de acerto das licenciaturas, por exemplo. A gente não consegue comparar os ENADs em anos diferentes. Tem muita gente que compara, por exemplo, 2023 com o que aconteceu em 2019. Então, você tem o insumo de 2019, você tem o insumo de 2023, e você diz assim, acertei muito mais. Muita gente já está soltando fogos no Brasil em medicina. Só que todo mundo acertou mais. E se a gente depende da média Brasil, significa que a gente não conseguiu avançar. Foi o que aconteceu em medicina. Muita gente que está certo do 4 e do 5 não vai conseguir tirar. E, principalmente, média de acerto não aponta o grau de competência. Esse é que é o grande problema das questões. Ele aponta primeiro o índice de facilidade delas. Com os blocos incompletos balanceados, isso tende a se acertar. Por quê? Porque você vai aplicar as questões que têm um nível de dificuldade. Por exemplo, na área da saúde em 2027,
semelhante ao nível de dificuldade em 2023. Existe também a questão do que a gente pensa, por exemplo, que, como eu estava falando, houve um aumento dramático do número de instituições de ensino que deveriam tirar 5 em medicina se a gente levasse em consideração os resultados de 2019. Olha o que está acontecendo aqui. Quase todo mundo que fez um processo de checagem dos insumos comigo teria tirado nota 4 e 5. Não vai acontecer. Então, se a gente tem 18% apenas das instituições que tiram 4 e 5, como imaginar que numa amostra, mesmo que pequena, 90% das instituições tirariam essa nota? Não vai acontecer. Esse fenômeno em medicina já tinha acontecido em 2016. Todos os cursos compararam os insumos com 2013 e houve festejos que não se tornaram realidade no final das contas. Quando a gente olha para a pedagogia, por exemplo, a gente vê uma situação que realmente é bem complexa. Esses daqui são os resultados de 2021. O que nós temos? Nós temos níveis de acertos, por exemplo, para quem tirou nota 1, de 31% em informação geral e 42% em informação específica. Esse é um nível de acerto até alto, porque essa prova de 2021 foi uma prova fácil até. Mas na média ponderada, nós já não temos 40% de acerto para quem tirou nota 3. Mas se vocês olharem aqui para os mínimos, por exemplo, informação específica, bastava que você acertasse 27% da prova para tirar nota 2, 34% para tirar nota 10, 45% para tirar nota 4 e 54% para tirar nota 5, ou seja, para você tirar nota 5, o nível de acerto é muito baixo. E as pessoas ainda não perceberam isso. Ou seja, em pedagogia, a média do Brasil de acerto foi de 36%. Agora, bastava acertar 17% em informação geral e 32% para ter o conceito 3. A gente não pode acreditar que isso seja suficiente. Olhem aqui os acertos mínimos para a faixa de conselho em administração. A mesma coisa. O que nós temos aqui é que informação específica, bastava acertar 30% em administração para você conseguir tirar nota 3, 41% para tirar nota 4 e 50% para tirar nota 5. Tem vezes que a prova é um pouco mais difícil, que basta você acertar 45% da informação específica para você garantir a nota 5. Quando a gente compara presencial versus EAD, a gente vê também que a coisa não é nada muito boa. Por quê? Porque você vê que ainda nos cursos de administração, 20% dos cursos presenciais tiram nota muito baixa, 1 e 2. E nota 3 são mais 45%, ou seja, 65% estão numa situação que não é boa, o que é justamente esse pessoal todo aqui. Quando a gente vai para o EAD, a situação se inverte. Só 3% das instituições que ofereceram administração em EAD tiraram notas 4 e 5. E as notas 1 e 2 representaram mais de 3/4% das notas, ou seja, 76% deles tiraram péssimas notas. E isso é interessante porque esses alunos concentram a maioria dos participantes. Então, imagine, de cada 100 estudantes que saíram de EAD, se formaram em 2022 em EAD, 76 se formaram em instituições que tiraram conceito 1 e 2. Ou seja, o problema do EAD não é tanto o nível de acertos, que é mais baixo, certamente, mas é o impacto do número de alunos que estão se formando em faculdade com maus conceitos. E um detalhe importante, boa parte desses maus conceitos aqui, ou melhor, a grandíssima parte,
estão vindo de instituições que são consolidadoras e muitas que têm ações lançadas na Bolsa. Ou seja, essas instituições têm muito poder de fogo para captar, mas não estão mostrando esse poder de fogo na hora de formar. E a gente tem que começar a pensar assim, o ENAD é uma oportunidade. A gente tem que pensar como a gente pode aprimorar os cursos a partir dos microdados. Tentem imaginar que todo ENAD parte de uma diretriz curricular nacional, a partir do qual é elaborada a portaria. Essa portaria diz de como a matriz de referência vai ser organizada e nós temos aqui o exame de formação geral e formação específica. Aí, o exame feito, nós temos os relatórios do curso. Isso daqui é um fluxo de como seguem as coisas. Agora, essa mesma diretriz curricular nacional que embasa o ENAD é o parâmetro do projeto pedagógico do curso. Consequentemente, a matriz curricular tem que sair daqui. Eu ouço diversas vezes em várias partes do país. Nós tiramos mais notas no ENAD porque nós estamos acima disso. Nós temos um projeto pedagógico muito inovador e que tem pouca relação com o ENAD. Olha, isso é uma balela, isso é uma lorota. Por quê? Porque se você tem um projeto pedagógico que está completamente fora do ENAD, ele também está completamente fora da diretriz curricular. E a diretriz curricular é a política pública de formação que as instituições têm que obedecer. Então, a matriz curricular gera as disciplinas, os planos de ensino são como nós vamos fazer com que a disciplina aconteça e o que nós queremos ver é o impacto do curso. O ponto é, esse relatório do curso no ENAD me prover elementos para eu aprimorar o projeto pedagógico, para eu verificar onde a matriz curricular não está fazendo um bom trabalho, para eu reorganizar a disciplina do curso, para eu ver se o plano de ensino está bem elaborado e, efetivamente, o que os estudantes aprenderam. O relatório do curso do ENAD gera todos esses indicadores. O problema é que a maioria das instituições no Brasil não sabe usá-los. E é por isso que eu falei para vocês que lá no meu site eu tenho N cursos que ensinam os professores, os estudantes e os coordenadores de curso a fazer isso, a entender os microdados e a tirar proveito deles para que vocês tenham desempenhos mais ambiciosos nas próximas vezes. E o objetivo é montar uma interface, então, em forma de matriz de referência, onde você efetivamente perceba a intencionalidade do que foi eleito e de que forma caiu na verificação do nosso estudante, entender de que forma eu construo uma relação custo-benefício para que eu possa incorporar essa aprendizagem, para que eu possa aprender a comparar turmas diferentes, coisa que hoje poucas instituições têm tecnologias e metodologias para fazer, e principalmente para eu rastrear onde as lacunas foram geradas a partir do erro do estudante. É como se a gente pensasse no pontual versus contínuo. Né? A cada 3 anos, todo mundo para e pensa assim, onde nós erramos? O que nós podemos melhorar na preparação dos próximos estudantes para o ENAD? Mas não pode ser pontual em ano de ENAD. Até porque nas licenciaturas isso já se tornou contínuo, agora vai ser todo ano. O que nós precisamos fazer é sempre a mesma coisa. Essa testagem como um processo estruturado de coleta de dados, um diagnóstico gerado a partir das lacunas de aprendizagem dos estudantes. Boa parte das instituições já não faz isso bem. Todo mundo, por exemplo, usa simulados
para acostumar os estudantes com a prova, mas o simulado, na realidade, é para entender aonde estão as lacunas de aprendizagem. O diagnóstico é para a gente saber categorizar os dados que nós recolhemos. A devolutiva é para a gente devolver para onde não foi gerado o problema, seja no curso, seja no PPC, seja na aula, seja no plano de ensino, para que todos se aprimorem. E isso vai gerar as providências, ou seja, uma tomada de decisão com base no que nós aprendemos a partir do erro dos estudantes. Esse é um ciclo, pessoal, que não para. É um ciclo que eu vou rodar de ano em ano no ENAD das licenciaturas, de 3 em 3 anos nos próximos ENADs, de ano em ano na OAB, de 2 em 2 anos nos testes da ABEM. Eu tenho várias formas de rodar esse ciclo. O que eu não posso parar é de aprender com os erros dos estudantes, porque o erro do estudante é provavelmente a maneira mais correta e mais barata de eu aprender a fazer um bom curso. Quer dizer, então, que o ciclo do aprimoramento contínuo, no final é isso. Eu aprendi a monitorar de forma estruturada a aprendizagem dos estudantes, eu investigar o impacto das ações de formação que estão previstas no PPC para entender as causas de insucesso, eu começar a demandar aos atores envolvidos nessa formação análise do comportamento, das suas metodologias, dos seus materiais de aula, e começar a reprogramar todas as ações de retomada, onde houver insucesso. A gente tem que entender o seguinte: o erro dos estudantes é nosso amigo, e a gente tem que saber colaborar com eles. Por isso mesmo, eu estou fazendo para vocês aqui um convite. E que convite é esse? O INEP, como todos sabem, tinha que ter divulgado a nota do ENAD ainda em setembro. Nós já estamos no final de outubro e ele não divulgou. É possível que não venha divulgar ainda esse mês. Por quê? Primeiro, porque o ministro ele disponibiliza a agenda dele para falar sobre isso. E o ministro ainda está ocupado com a eleição de segundo turno, o que só termina nesse fim de semana. Os próximos 2 fins de semana são dedicados ao Enem. Então, eu não sei se o ministro vai querer divulgar, vai querer dividir a exposição que ele vai ter durante a realização do Enem com mais notícias, como, por exemplo, índices de acerto no ENAD. Então, é possível que a gente só saiba a nota do ENAD depois do dia 10 de novembro. Mas eu faço um convite para você. Você quer saber a nota do seu ENAD desde já? Eu posso fazer uma coisa. Todo ano eu organizo uma comparação que é pro bono, ou seja, de forma de cortesia para todas as instituições de ensino que estão presentes na minha rede. Esse ano, por exemplo, já foram 410 cursos em 14 estados e 52 instituições de ensino. Todas essas 52 já sabem, com um grau de precisão muito elevado, quais vão ser os conceitos que eles devem tirar. E eu utilizo para isso a comparação dos insumos, né, que vocês receberam esse ano, com resultados que houve no último ENAD. Não porque eu acho que o último ENAD eu vou comparar insumo com insumo, mas eu vou comparar por faixa de conceito e saber se você está andando em boa companhia ou não em 2023. A partir daí, eu já consigo gerar de forma muito precisa uma nota do seu ENAD. E vamos lá, nós estamos no dia 23, pode ser que você já tenha uma prévia da nota do seu ENAD, no mínimo aí uns 15 dias antes da divulgação oficial. Então, faça o convite. Se você quiser saber disso, entre em contato comigo. Os contatos estão aqui.
Pode usar principalmente o WhatsApp no Brasil para fazer esse contato comigo, ou pode ser pelo site ou pelo LinkedIn, mas prefira pelo Zap. Eu queria que você, se você gostou da apresentação, você pode pegar por esse QR Code essa apresentação e ter para você, e não se esqueça de passar no novo site. Então, eu vou agradecer a todos vocês pela paciência, né, por trabalhar comigo agora. Gilberto, devolvo a palavra para vocês. Não pegou o Ó, QR, Conceição? Deixa eu ver se ainda tem uma, aparece para vocês. não está aparecendo. Não tá? Não, mas a Então, apresentação ficou gravada. A gente pode vamos disponibilizar fazer o também. seguinte: Ah, enquanto a gente vai abrindo para as perguntas, eu volto a compartilhar aqui para o pessoal poder pegar o QR Code. eu tenho duas coisas, professor, antes da gente partir para o encerramento. Aí, compartilhou, apareceu de novo. Perfeita. Acho que é bom registrar que a gravação vai estar disponível nas redes sociais do CEMESP, no canal do YouTube, principalmente no Insta, e no LinkedIn, naturalmente. Os certificados serão enviados para os e-mails dos contatos que estiveram presentes conosco. Mas eu tenho uma pessoa que fez uma questão, eu observei, acompanhei, só a Tereza de Rezende, ela colocou a coisa. Então, antes da gente partir para o encerramento, assim, professor de Goline, onde posso encontrar essas informações sobre o B&B e modelo de questões que estão no edital 1/2024? Não sei. A pergunta é de Tereza de Rezende. Você pode nos Tá. ajudar? Essa pergunta você vai achar parte no edital 124, parte na portaria 610 e parte na portaria 611. O que eu procurei foi juntar toda a documentação para ser bastante conciso na apresentação. Hum? Bom, Essa eu era a sei. pergunta. Tinha outra? Não, eu só tive uma pergunta no decorrer da sua exposição. Que, aliás, foi muito clara, muito moderada, muito sensata, e eu acho que foi bastante didática, por que não dizer bastante elucidativa, sob o ponto de vista de norteamento das reflexões e dos desafios que nós vamos encontrar pela frente. É claro que a apresentação é uma motivação. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito solícita, uma pessoa que está sempre disponível. Os canais estão abertos. Eu queria, em nome da diretoria do CEMESB, em nome do CEMESB, em nome da Bahia e em nome do Brasil, dos nossos colegas que participaram em todo o país, é impressionante a participação de uma forma diversificada, agradecer a sua disposição, a sua predisposição em organizar e nos presentear com essa reflexão. É uma reflexão extremamente motivadora e que deve nos levar a alguns questionamentos. Por certo, esse feedback vai acontecer no dia a dia, através dos seus contatos ou através do semestre, que pode também fazer chegar até o senhor. Doutor Alexandre, prazer muito grande. Eu não sei se alguém, eu estou vendo as manifestações aqui, mas se alguém não tiver nada a acrescentar, eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade, a parcimônia. Eu acho que nós ganhamos com sua presença. E eu espero que essa não seja a única e a última. Quem sabe em 2025 nós vamos ter novos resultados, vamos ter divulgação do ENAD, vamos ter novas ações que estão sendo produzidas pelo GT na questão da avaliação do EAD. Acho que vem novos instrumentos por aí. Eu queria continuar contando com a sua disponibilidade, com a sua expertise e com a sua boa vontade, porque a gente pode fazer outros eventos no próximo ano, se Deus quiser, talvez esse ano não mais, mas contando com a sua expertise e sua reflexão. Um grande abraço, amigo, e ao amigo eu quero dizer que aprendi mais, sair do encontro maior do que o que entrei. Muito grato. A Nancy está com a mão levantada, acho que ela quer fazer uma Teste, pergunta. vamos lá.
Você pode abrir o Desculpa. microfone para nós. Está me ouvindo, professor? Estamos, sim. Perfeitamente. Tá. Deixa eu só melhorar aqui a minha câmera. Professor, desculpa aí perguntar fora de hora, sei que estava encerrando já o webinar, mas eu fiquei com uma dúvida a respeito das questões de formação geral. Você falou aí na live que a formação geral das licenciaturas não vai existir mais naquele modelo que costumeiramente a gente via nas provas de ENAD. Você tem alguma informação a respeito do próximo ano, né, que seria o ano dos cursos de graduação na área de ciências sociais aplicadas, a respeito dessas questões de formação geral, se ela vai continuar sendo feita da mesma forma ou vai também ser alterado alguma coisa? Um abraço, Nicoline. Foi um prazer te ver, Nancy. O fato é que não tem nenhuma, não só não tem informação, como não tem nenhum indício. Até agora não se falou. Eu já fiz a pergunta, recebi olhares evasivos, né, na pergunta, dizendo não tem nada decidido, né, está se pensando, foram o melhor que eu tive. Mas o fato é que, primeiro, é difícil para o INEP expandir esse modelo para todas as áreas. Por quê? Porque ele dá muito trabalho. Primeiro é todo ano. Então, vamos parar para pensar assim. Antes eu tinha que ter 30 questões para fazer um ENAD a cada 3 anos. Agora eu tenho que ter 105 questões para fazer todo ano. Então, eu vou precisar, em 3 anos, sair de 30 questões para 315. Isso é 10 vezes o número de questões. Ou seja, não é simples expandir para todas as áreas. Vai ser mais, eu acho que o INEP, por causa disso, e até porque ele primeiro tem que consolidar esse modelo, eu não vejo muita possibilidade dele expandir para o ano que vem esse modelo das licenciaturas. Eu acho que eles ainda vão passar 2, 3 anos só nas licenciaturas antes de pensar. Agora, se eles fizerem a loucura, aí eu posso dizer para você que é a área mais fácil de fazer na área de administração, porque junto administração, economia, ciências contábeis e mais todos os cursos tecnólogos de gestão, você já faz a formação geral de gestão, né? A formação geral de gestão com facilidade, da mesma forma como você está fazendo a formação docente geral. Mas eu não acho que eles tenham pernas para isso. Nem pernas, nem orçamento, nem pessoal. Ok, Nicoline, muito obrigada. De novo, um grande abraço para você. Valeu. Nicoline, ainda a propósito da aplicação dessa base, que me parece que é uma base experimental com as licenciaturas, você tem noticiado que provavelmente o resultado deste análise dos 2 próximos anos, deste ano e do próximo, ele não deverá impactar nos indicadores das instituições. E você agora comentou na pergunta de Lucy sobre a eventual reflexão de esse modelo se expandir ou não em função do volume de questões e o processo de organização de tudo isso. Você tem alguma coisa que possa acrescentar ou esclarecer ou noticiar para a gente a respeito disso? O INEP vai ter que consolidar esse modelo. Então, por exemplo, o edital é muito claro. Todas as informações colhidas da prova prática, da avaliação prática, não vão contar para efeito de indicadores. Por quê? Porque a gente está falando, vamos novamente, é que eu sou gestor, entendeu? Então eu faço conta o tempo todo. Se nós estamos falando de 100 mil estudantes fazendo o ENAD das licenciaturas, o que é pouco, vai ser mais do que isso. E eu preciso de supervisores para verificar numa razão de 10:1, que é o máximo colocado pela legislação. Eu preciso de, no mínimo, 10 mil professores supervisores no país inteiro para gerar esses dados. Não vai ter, no primeiro ano, 10 mil.
o INEP está dizendo, ok, pessoal, se você tiver 10, fizer a avaliação prática de 10 estudantes, eu vou depositar R$ 1.000 na sua conta. É um bom incentivo. Mas o fato é que o INEP ainda não vai conseguir chegar em todos os professores. Existe um processo de organização de toda a logística. Por isso que eu acho que isso não vai acontecer. O Antônio está falando que vai ser pago em fevereiro de 2025. Mas o fato é que, pago ou não, Antônio, o fato é que, no final das contas, a gente tem que pensar assim, mais do que o dinheiro é a logística. Eu não acredito que o INEP tenha uma logística confiável para rodar e pontuar a avaliação prática antes do terceiro ano. Isso é uma outra coisa também que a gente tem discutido nos meios acadêmicos, essa presença do supervisor do estágio na ponta, que não tem vínculo ou compromisso com a instituição. Ou seja, o ensino privado vai ser avaliado, em sua maioria, por atores que atuam no ensino público. Não há um certo corporativismo, não existe uma probabilidade, uma dificuldade de prosperar essa ideia de você estar avaliando, incluindo os supervisores do estágio da escola externa na avaliação interna. Isso vai prosperar? Qual é o seu sentimento como um estudioso da questão, Alexandre? Quando a gente olha a formação dos professores, não importa se ele está atuando na escola pública ou na escola privada, a lógica é muito semelhante. Eu digo isso porque eu navego um pouco também, principalmente no segundo grau, tentando entender os professores do segundo grau. Por quê? Porque boa parte dos nossos problemas vem já do segundo grau. E o que nós temos é uma formação desses professores que é muito semelhante. Então, eu não acredito que o fato dele, por exemplo, estar numa instituição pública, um professor de uma escola pública avaliando um futuro colega vai ter um impacto. O impacto que vai ter é o de sempre. Acreditar que o estudante não dá conta. Isso daí vai acontecer na escola privada e na escola pública. Na escola pública, de qualquer maneira. Isso. E aí sim, pode ser que o que possa prosperar é aquele sentimento de pré-julgamento da pessoa saber, mas você estudou em EAD e já olhar de forma torta. Vou chamar de preconceito mesmo. Exatamente. Mas a gente só vai saber, se isso vai acontecer quando efetivamente começarem os processos. Eles, por enquanto, ainda estão bem no início. Ok. Bom, eu não sei se tem alguma outra pergunta, mas eu acho que já estamos aí a 1h32. O material vai estar disponível. Você quer fazer algum registro final, Alexandre? Ou alguém? Só reforçar o convite, pessoal. Se vocês, na sua instituição, quiserem olhar os insumos para tentar trabalhar, em qual faixa de conceito eles estão, entre em contato comigo. Eu acho que ninguém merece ficar mais 15 dias esperando pelos resultados do ENAD, quando já pode saber de cara. Isso eu acho uma boa coisa. Muito bem, meu mestre. Obrigado mais uma vez. Um bom descanso e parabéns pela brilhante e moderada e sensata exposição. Gostei muito e a gente vai voltar a falar. Bom, obrigadíssimo, pessoal. Um final de dia para vocês. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos. Nós iremos disponibilizar também a exposição e enviaremos os certificados para todos participarem.